Oi, gente! Tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um ótimo momento agora. Seja onde você estiver, em casa, na academia, no ônibus, no carro, em tantos lugares, fazendo comida, limpando a casa, onde você estiver. Você está me ouvindo no áudio, no fone, na televisão. Senhor, fale no seu coração. Que você tenha um ótimo momento aqui. Que o Senhor te traga respostas, coragem, força, fé e muita coisa boa. Marcos capítulo 5, temos 43 versículos. Vamos tentar ler todo. Se não der, iremos dividir em duas partes. Mas vamos lá. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus, é o título aqui. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galiléia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-los, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Nossa, coitado. Mas ele quebrava tudo, ninguém conseguia dominá-lo. Passavam os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Nossa, que demônio horrível, meu Deus. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. O próprio diabo falando isso. Glória a Deus. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que, no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo. E os espíritos pediam a Jesus com insistência: nos mandem ficar naqueles porcos, nos deixem entrar neles. E ele deixou. Os espíritos saíram daquele homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido, e quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu juízo perfeito. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência que Jesus saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte para os seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Faça o testemunho, né? Testemunho. Então ele foi embora e contava, na região das 10 cidades, o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Por que as pessoas ficaram com raiva que Jesus curou esse homem? Primeiro porque são pessoas interesseiras, gananciosas, que dão mais valor para o dinheiro, para os recursos, do que para o ser humano. Ao invés de eles ficarem felizes porque aquele homem que vivia podre de demônios ali tinha sido curado, estava bem, eles estavam preocupados com a manada de porcos lá que tinham perdidos, né? Aquele monte de porco que tinha caído lá porque era dinheiro, né? Então Jesus deu um prejuízo muito grande para eles. Tem gente que não come carne de porco por causa disso. Mas os demônios não estão mais nos porcos, né? Se tivesse ovelha, se tivesse cavalo, se tivesse boi, o que tivesse ali, os demônios iam pedir, porque eles precisam de um corpo para fazer as maldades dele, né? Qualquer corpo. Por acaso os porcos estavam ali, foram e deu um prejuízo muito grande. Então as pessoas da cidade pediram: saia daqui, senão a gente vai falir, a gente vai ficar muito pobre. Eles estavam mais preocupados com isso do que com a pessoa que Jesus estava curando. Quantas vezes a gente não quer Jesus porque a gente prefere
às coisas materiais. Muitas vezes a gente dá mais valor, né? A gente nega Jesus para ficar com as coisas materiais. É o que aconteceu com eles aqui. Vai embora, Jesus. A gente não te quer aqui. Vai embora daqui que você traz prejuízo. Jesus traz prejuízo para aquele povo ali. Mas Jesus leva liberdade, leva cura, leva salvação. E aquele homem que estava endemoniado, ele entendeu, ele sentiu, ele viu, ele percebeu a liberdade, a vitória que ele recebeu de Jesus, de estar livre, e ele testemunhava. Jesus pegou o pior dos piores, o mais famoso dos piores da terra, salvou, libertou, limpou, cuidou, curou e deixou ele lá, com um registro. Vai e conte para os seus familiares, conte para as pessoas. E ele saiu contando para as 10 cidades tudo que Jesus tinha feito, ele saiu testemunhando. Ele foi uma grande pessoa depois que foi liberto por Jesus. Todos nós somos grandes pessoas depois que somos libertos por Jesus. Depois que a gente abandona o dinheiro, a gente abandona as coisas materiais e serve realmente a Jesus, que a gente dá valor porque realmente tem valor. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são sempre mais importantes do que as coisas, do que o dinheiro, do que qualquer outra coisa que não seja pessoas. Aqui o Senhor fez questão de falar que antes o demônio estivesse nos bichos do que no ser humano, porque nós somos a coroa da criação. Não que ele não goste dos animais, ele ama. Tanto que os animais têm espírito e volta para ele quando morre. O espírito volta, né, para ele. Todos os espíritos voltam. Os espíritos animais, né, voltam para o Senhor. Até o nosso espírito volta para o Senhor também. A alma que presta conta, né? E Jesus aqui mostrou mais uma vez que um homem era mais importante do que toda aquela quantidade de porcos, de bichos que estavam. Nós somos a coroa da criação, nós somos a parte mais importante, nós somos o melhor de Deus. E Jesus nos ama, e esse é lindo demais. Eu vou parar que eu vou me emocionar. Vamos lá. Ai, ai. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele lá na praia também. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, um homem rico, se jogou aos pés de Jesus, pedindo com insistência: minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela para que ela viva, para que ela sare. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Você imagina uma pessoa muito rica, um chefe da sinagoga, se ajoelhar, se julgar diante de Deus assim: tu és a minha última alternativa, Senhor. Jesus, eu ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu gastei dinheiro, eu tenho dinheiro para curar minha filha e não estou conseguindo, então eu estou me lançando nos teus pés, falando: Senhor, por favor, entra na minha casa, entra na minha vida, cura minha filha, sara ela, por favor. Jesus, vendo aquela humildade toda daquele homem rico, Jesus não pensou duas vezes, Jesus foi com ele. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que ela tinha, era uma mulher rica. Tratado com vários médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Tem certos médicos que não curam a nossa saúde, né? Não cuidam da nossa saúde, eles cuidam da nossa doença, para que a gente continue doente, sem morrer, permaneça doente, para continuar ali. Infelizmente, né? Então esses médicos aqui fizeram isso, eles não curavam ela, eles só pegavam o dinheiro dela e deixavam ela mais ou menos ali, confiando que a próxima consulta ela vai ser curada. E ela gastou todo o dinheiro. E eles fizeram ela sofrer demais, deixaram ela pobre, doente, desesperada. Ela havia escutado falar de Jesus. Então ela entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa de Jesus, eu começo a me emocionar. Se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada, aleluias. Jesus estava indo lá para a casa de Jairo curar a filha. E essa mulher que, quando as mulheres estavam, como diz o Neymar, de Chico,
Elas eram excluídas da cidade, elas ficavam fora da cidade, elas não podiam se misturar porque elas eram tidas como imundas. Elas eram tidas como imundas e essa mulher, ela, contra tudo e contra todos, ela entrou no meio da multidão. Ela correu um risco seríssimo de ser lixada, de ser morta, assassinada, porque ela não podia estar no meio da multidão, porque ela era impura. Mas ela não via mais alternativa, ela já tinha feito tudo, gastado todo o dinheiro, foi enganada por vários e vários médicos, e ela ouviu falar de Jesus, e na cabeça dela, ela pensou: se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Olha essa fé! Se eu chegar só um pouquinho perto de Jesus, eu vou ser curada. Só um pouquinho, eu não preciso nem de ouvir, eu não preciso nem de sentir o toque dele, eu preciso de encostar na roupa dele, que eu vou ser curada. Se aproxime de Jesus, você vai ser curado também, mas se aproxime com toda a sua alma, com toda a sua coragem. Vá contra a multidão, vá contra as normas, os dogmas, as exigências, as loucuradas que as pessoas colocam, vá contra tudo isso, se aproxime de Jesus. Só um pouquinho, não precisa de muito. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente está o apertando de todos os lados e o Senhor ainda pergunta isso? Que loucura é essa, Jesus? Está multidão aqui em cima do Senhor, o Senhor está perguntando quem tocou na sua capa, na sua roupa? Os discípulos são cegos como nós também. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Jesus ficou procurando a força, a energia, o olho dela. Jesus procurou ela no meio da multidão. Jesus nos procura no meio da multidão. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos ajudar. Jesus ficou procurando ela no meio da multidão. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, porque ela sabia que ela podia ser pisoteada ali. E contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Toque na orla de Jesus hoje. A hora que você tocar de verdade, com todo o seu coração, com toda a sua certeza, com toda a sua fé, você vai ouvir isso. Vá em paz, minha filha. Você está livre do seu sofrimento. Você precisa se emocionar com isso aqui. Isso aqui é verdade, gente. Isso aqui é real. Isso aqui acontece todo tempo, toda hora, todo momento. Jesus cura toda hora. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Os empregados dele foram lá dar a má notícia. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Vou repetir para você: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Ninguém mais. Jesus escolhe a dedo os discípulos dele. Ele sabe quem confiar. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando, um luto, um horror. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? Por quê? A menina não morreu. Ela está dormindo. Você imagina uma situação dessa? Jesus chega num velório, está todo mundo chorando. Por que você está chorando? Ela não morreu não, ela está dormindo. As pessoas vão achar que Jesus é doido, né? Então eles começaram a caçoar de Jesus, debochar. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina,
Ele entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Levante-se. Ele pegou na mão e disse: levante-se. Ele escolheu os discípulos que ele conhecia o coração, ele sabia da energia verdadeira da fé deles. Ele pegou o pai e a mãe, que eram os mais interessados que aquela menina estivesse viva. Eram os que mais amavam aquela menina. Ele pegou as pessoas com energia forte, com frequência alta, para que nada abalasse o que ele ia fazer ali dentro. Ele pegou na mão e falou: Talita, se levante. Levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. E assim terminamos o capítulo 5. E eu tentando não chorar o tempo todo, porque eu amo as histórias de Jesus, eu amo acreditar que o Senhor nos cura, que o Senhor nos procura na multidão. Beijo pra você e até amanhã.